Vamos lá, Andres. Vamos lá. Acho que vamos favorecer o pessoal que chegou no horário aí. Legal, boa noite, pessoal. Eu sou o Leonardo, estou aqui hoje para apresentar para vocês, junto com o Andres, uma solução muito legal, né, para o ar, que tem agregado muito, tem feito muitas pessoas aí darem um salto, né, em produtividade, em processos, né? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Espero que a gente apresente, faça bastante diferença aí para vocês também no trabalho, nos resultados, né, daqui para frente, para compensar essa hora que vocês vão passar aqui com a gente hoje, né? Aqui uma noite chuvosa, e aí, Anderson? Aqui segue igual, Léo. É isso aí. Chuva Eu e em, frio. eu em Atibaia, o Andres em. O Walter, tá frio aí também, Walter? Chuva? Hoje tá assim, mas é ótimo para fazer um webinarzinho, né? Bom, então vamos lá. Eu sou CEO e cofundador da Futurist, né? Então vou aproveitar para fazer uma breve apresentação aqui da Futurist. Pode passar aí, Anis, por favor. Bom, então a Futurist é uma empresa de drones, né? Nós estamos aí no mercado há 11 anos, né? Desde 2014. A gente começou lá quando não tinha praticamente mercado de drones, né? Os equipamentos eram muito ruins, os drones caíam bastante. E a gente participou ativamente aí da criação, né? E do mercado, da evangelização, fizemos toda essa parte de divulgação, de como funciona, como não funciona, como tem que ser, ajudamos com as regras também. E continuamos, né, na busca por evolução e acredito, né, que a Pix4D, como parceira aí, é um exemplo de como o drone ganhou inteligência, né, ganhou aí outras ferramentas que auxiliam nos grandes resultados, né? Então, esse tempo todo que a gente trabalhou aí pela Futurist, né, acabou rendendo bastante destaque aí para gente na mídia, né, muitas premiações. Pode passar, Anis, por favor. E importante hoje, né, estando com vocês, a gente conseguir mostrar tudo que o Pix4D Fields especificamente pode fazer, pode trazer, né? E espero realmente que faça bastante sentido para vocês. Então agora eu vou deixar com o Andres, que vai tocar. Boa noite mais uma vez, Andres, vamos em frente. Excelente, Léo. Bom, obrigado pela passagem de bastão. Senhoras e senhores, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Andres Fatoreto, eu sou responsável pela operação da Pix4D nos países do Cone Sul, mais Bolívia. E eu tive a grande honra de ser convidado aqui pelo meu colega Leonardo Minúcio, nosso parceiro estratégico aqui no Brasil, através da Futurist, e o nosso primeiro centro de treinamento oficial da Pix4D, também aqui no Brasil. Então, o que a gente quer? Bom, eu estou minimizando aqui na minha outra tela, então a partir de agora eu não estou vendo o rostinho de mais ninguém, tá? E já aproveito, antes da gente começar aqui com perguntas, podem colocando aí no chat, que no final da nossa apresentação, vocês vão ver que a gente vai tentar fazer uma apresentação muito sucinta ali, sem enrolação. A ideia é que não seja uma apresentação com viés comercial, mas sim com um viés muito mais técnico, tá? Deixem as suas questões aí no chat e no final da apresentação a gente vai trabalhar para responder todas, e se a gente não conseguir responder todas, a gente faz um compilado, as responde e depois encaminha para todos vocês, tá bom? Bom, a ideia aqui, como eu já colocou, o nosso tema principal, agricultura inteligente, rápida e offline, através de drones e da tecnologia da Pix4D, o Pix4D Fields, né? Então, qual que é a ideia aqui hoje, gente? É compartilhar com vocês a nossa visão, que a agricultura moderna, ela tem enfrentado desafios recentes. Então, e quer ou não, nesse caso, muito mais comercial, estratégico, né? Como a necessidade da gente aumentar a produtividade, consequentemente a lucratividade da nossa operação, mas ao mesmo tempo
trabalhar na redução do impacto ambiental. Então, a falta dessas informações precisas e também em tempo real sobre as condições da safra leva a decisões baseadas em suposições, que acabam resultando em desperdício de insumos, retrabalho e perdas de safra. A gente vai ver aqui durante a nossa apresentação alguns casos de sucesso. Eu vi aqui na lista de que estão participando, um dos nossos casos de sucesso, que a gente sempre comenta, é de um cliente brasileiro que está participando aqui. Obrigado. Então, com o Pix4D Fields, a ideia aqui é trazer para vocês como o Pix4D Fields resolve esse problema, fornecendo dados para vocês que permitem uma intervenção rápida e localizada. Até fazendo um gancho com o que o El colocou no início da nossa apresentação, há quanto tempo que a Futurist está no mercado, né? Então, lá atrás, nesses últimos 14, 11 anos, o que evoluiu o drone, né? Antes era muito focado ali até no uso doméstico ali, né? Depois a gente vem avançando, vem trabalhando, inspeção, diversas outras atividades com drone, chegou já no nível de agricultura. E o que eu faço com a captura daquela imagem, né? Qual o resultado que eu consigo extrair disso? Então, essa é a ideia aqui do nosso bate-papo de hoje, tá? Então, trazendo aqui para vocês essa a ideia é que não passe aqui de 1 hora, eu estou começando aqui às 19h11, efetivamente, acredito que 35, 40 minutos a gente consiga finalizar essa parte. Então, rapidamente, o que é a Pix4D? A nossa missão, a inteligência artificial na agricultura de precisão. Vocês vão ver que chama muito atenção, né? IA hoje são duas letrinhas aí que chamam muita atenção. E o que isso de fato resolve a minha vida? Né? Redução do uso de produtos químicos, casos de sucesso, e a gente vai abrir aí para respondê-las todas. Bom, nossa missão aqui na Pix4D, de fato, é melhorar a qualidade de vida com os nossos dados de forma segura, fornecendo informações que geram impacto positivo na sociedade e, no caso aqui de uma das indústrias que nós trabalhamos, que é a agricultura, tornar a agricultura mais eficiente, sustentável e benéfica para todos. Essa é a nossa principal missão. E como que a Pix4D melhora, né? Acho que essa é a primeira pergunta. Como que a gente, através do Pix4D Fields, consegue ajudar a melhorar a qualidade de vida? Através do Pix4D Fields, é possível você ter culturas mais saudáveis, reduzir até 90% o uso de produtos químicos, proteger solo e água, diminuir custos de produção e promover cada vez mais uma agricultura mais sustentável. Isso significa que lá no final da tua campanha, você vai ter uma maior rentabilidade, você vai ter redução de risco e a valorização do seu produto final. Bom, chega agora de blá blá blá, vamos começar a entrar um pouco na parte mais técnica, mas também é muito importante nós conseguirmos falar de drone, né, captura, mapeamento, é importante a gente conseguir entender que o Pix4D Fields é um software bacana, mas o que torna ele diferente? Acho que essa é a principal pergunta. O que faz com que o Pix4D Fields seja algo que eu preciso, que eu quero? Então, nós entendemos a realidade e eu costumo dizer que no coração do agronegócio aqui da América Latina, o seu sucesso como prestador de serviço, como agricultor, fazendeiro, o seu sucesso é medido pela produtividade, pela eficiência, pela capacidade em superar desafios complexos no campo. E você sabe, melhor do que eu, vocês vivem isso, que a agricultura moderna hoje exige mais do que experiência, exige agora inteligência. Vocês já devem ter ouvido falar muito por aí, né? Os dados é o novo petróleo. E cada decisão que você toma sobre quanto que eu vou colocar de fertilizante, de defensivo, de irrigação, pode significar a diferença entre uma colheita rentável e as perdas significativas. E apesar de toda a tecnologia disponível que nós temos hoje, o ciclo de trabalho ainda é lento e ineficiente.
Então, a identificação, vou dar um exemplo aqui, né? A identificação de pragas, como o percevejo, por exemplo, ainda depende da observação manual, demorada, imprecisa, gera uma aplicação genérica de inseticidas. Então, da mesma forma, a gestão de nitrogênio em culturas como um trigo ainda leva ao acabamento, acabamento não, acamamento. Dá uns trava-língua aqui ainda. Que é uma praga que reduz aí a qualidade e causa perdas aí significantes na nossa colheita. Relatórios são complexos, as plataformas não se comunicam, cada um faz uma parte. Então, a sensação de que o potencial produtivo da sua terra não está sendo totalmente explorado é constante. Então, imagina agora um futuro, que vocês vão ver que isso já é presente em muitos lugares, principalmente aqui no Brasil, onde a sua propriedade opera com um ecossistema inteligente e interligado. Acho que isso será que eu consigo fazer isso? Então imagine você ter o poder de criar mapas de prescrição, questão de minutos, e enviá-los diretamente para as suas máquinas agrícolas ou para os seus drones de pulverização, garantindo que cada gota do seu fertilizante defensivo e defensivo, né, seja aplicado exatamente onde é necessário, em uma dosagem perfeita, nem mais e nem menos. O ideal para aquele local. Então, esse é o futuro da agricultura que a Pix4D, através da sua tecnologia Pix4D Fields, coloca há anos no mercado, que faça com que você tenha agilidade, precisão e eficiência. Vou trazer aqui dois casos, falando rapidamente aqui, casos de sucesso que a gente tem aqui. Eu tenho certeza que você já usou alguma plataforma que prometia integração, mas que no fim gera um monte de dados. E o que você faz com esses dados depois? O tempo gasto com a coleta de dados, no processamento em computadores, que processamento pesado, teu computador não aguenta, você demora 2 dias para processar 50, 100 hectares. Então, a ideia é, a velha forma de pensar, de tratar a lavoura de forma uniforme, falhou e ainda falha. Então, vimos isso acontecer com um dos nossos clientes, a Vetorgel, aqui no Brasil, que lutava para combater a toxina do percevejo com métodos tradicionais. E também a Auster, o Eduardo está aqui, obrigado pela presença, que enfrentava o problema de acamamento em trigo por excesso de nitrogênio. Hoje, o bom, o suficiente, já não é mais suficiente. A gente tem mais que entregar. Então é por isso, é agora, que entra a Pix4D para mudar esse jogo. A revolução está numa nova mentalidade. Aqui os dados são o seu ativo mais valioso e que a tecnologia é sua aliada e precisa ser o quê? Leve, rápida e intuitiva. A nossa solução oferece um processamento offline ultra rápido. A gente vai ver isso aí mais para frente, permitindo que você analise dados diretamente no campo. Aqueles que já abraçaram essa nova forma de pensar já colhem recompensas, né, Eduardo? Aqui no Brasil, vou dar um exemplo aqui. A Vetorgel alcançou uma taxa de sucesso, gente, 95% no controle de pragas, processando já mais de 80 mil hectares e estabelecendo um novo padrão de controle de toxinas. E a Auster Technology, o Eduardo está aqui, ao utilizar o Pix4D Fields para gerenciar o nitrogênio, reduziu o acamamento em um campo de trigo em 91,5%, provando sim que é possível obter maior produtividade com menos desperdício. É isso a ideia dessa nossa apresentação. Então a ideia aqui nesse primeiro slide é o que é o Pix4D Fields? O que isso vai mudar na minha vida? Então com essa breve introdução, essa foi a ideia. Nós estamos aqui para te ajudar. A tecnologia está aqui para ser a sua aliada. Bom, mas como que eu começo a usar esse negócio aí, Andres e Léo? Cara, 3 passos simples. Vai planejar o voo, você pode voar em uma única grade, vai processar, vai analisar e vai fazer a aplicação dos seus insumos. 3 passos simples. Mamão com açúcar. E a gente vai ver como que a gente faz isso aqui. Mas antes da gente falar de tudo esse macro, que câmeras que eu uso no meu drone? Então a gente começa a falar a partir de drones. Eu tenho um drone,
Eu tenho uma fazenda, eu tenho uma área de cultivo, eu preciso fazer a captação dessas imagens. Então, no primeiro ponto, câmera RGB eu posso utilizar? Deve. O que mais que eu tenho aqui? Multiespectrais e termais. Então, se eu tenho um DJI, um P4 multiespectral, Centera, um Parrot, consigo captar? Consigo captar. Consigo descarregar isso para processar no Pixford Fields? Consegue. Hoje tem 2 ou 3 câmeras termais que já são suportadas pelo Pixford Fields. Nossa equipe de desenvolvimento tem trabalhado arduamente para melhorar cada vez mais. Então, se eu não me engano, para a primeira atualização de 2026, todas as câmeras termais serão aceitas no Pixford Fields. Tá? Então, aqui até tipo, a título de exemplo dos nossos próximos casos, nos próximos slides, a gente tem em conta aqui um DJI Mavic 3 multispectral, uma média aí de duração de 25 minutos de voo. Eu vou avisando, gente, se vocês tiverem dúvida quanto a drone, ainda bem que o Léo está aqui comigo, que é especialista aí em drone, vai poder me suportar. Tá? Então, só para vocês. Aproveitando, Anderson, só Perdão, para aproveitando, só para dar uma ilustrada aí, claro, por é, favor. a gente colocou uma pesquisa para quem se inscreveu aqui no webinar, né? E uma das perguntas era qual se usasse, se já usava drones, né, na operação, no agro, e qual tipo de sensor usava, né? Ou câmera RGB ou um sensor multispectral. E aí deu mais ou menos, tivemos cerca de 82 respostas com 52% para RGB e 48% para multispectral. Então, assim, cresceu muito o uso do multispectral, né? Justamente por conta de haver soluções com o Pix4D Fields que conseguem interpretar e gerar alguns resultados legais para essa câmera. Então, só isso aí, siga em frente. Não, excelente, ó, ótimo comentário. Então, beleza, Andres, eu tenho drone, esse meu drone tem RTK, esse meu drone tem uma câmera RGB, uma multispectral. Qual que é o próximo passo? Né? Vamos fazer o alinhamento dessas imagens. Né? Então, para a gente garantir resultados e qualidade, é fundamental seguir as melhores práticas do mapeamento aéreo, utilizando as boas práticas da Pix4D. Então, como sobreposição adequada das imagens, o que, que a gente acaba indicando? Como eu disse, boas práticas, tá? Então, que haja uma sobreposição entre as linhas ali lateral de 70% e uma sobreposição de imagens na mesma linha, ou seja, aquela sobreposição frontal de 80%. Ah, Andres, mas eu vou com 60, 50%. É possível? Tá aqui, ó. É possível. Voos em altitudes, inclusive a gente vai ver mais para frente, elevadas e com 50% de sobreposição lateral, pode funcionar por conta e risco do usuário, tá? O que a gente pede de boas práticas que seja aí 70, 80%. Mas temos muitos clientes que fazem essa captura a 50% de sobreposição, tá? Qual O que que software da isso? Pix4D desculpe, qual software da Pix4D que já faz automaticamente esse planejamento de missão, Andres? Dá para todo mundo que ainda não utilizou saber que é muito prático, né? Claro, hoje, Léo, é uma boa pergunta, inclusive. A Pix4D ela tinha um produto chamado Pix4D Capture, que ele era o responsável pelo planejamento de missão, e ele foi descontinuado agora em agosto, tá? Isso porque era um software gratuito, inclusive. Isso porque, devido aos próprios fabricantes de drones, DJI, Shag, TopXGun, EaVision, Autel e todos os outros aí que a gente tem, eles hoje já vêm aí com o software próprio de mapeamento. Então a Pix4D tomou a liberdade de focar no negócio dela, que é fotogrametria, e manter o planejamento de voo sob responsabilidade dos próprios fabricantes do drone. Legal saber. Antigamente realmente tinha o Capture, né, que era utilizado. Tem muitos outros softwares aí, tá, gente? Vocês podem utilizar para fazer esse planejamento de missão. E o software já vai indicar ali razoavelmente bem, né, seu side lap, overlap aí estão realmente condizentes com o resultado que você precisa. Então você vai colocando a angulação aí, né, do que você vai fazer.
né, do teu voo, e você vai ter lá em real time, né, um cálculo já do resultado que você vai ter lá em solo, tá? Então, você não vai ficar totalmente aí abandonado pelos softwares de planejamento de voo, não, tá? Então, está bem prático já de fazer isso hoje em dia. Ótimo, excelente. Obrigado pela contribuição. E é isso mesmo. Agora, em questão de altura e resolução, né? Então, lembra que eu coloquei ali atrás a 2 slides falando sobre o modelo que a gente utilizou para gerar os resultados aqui desses próximos slides, né? Então, pensando no M3M, com uma autonomia ali de 25 minutos de voo, se a gente fizer um sobrevoo de 120 metros de altura, a 120 metros de altura, a gente consegue cobrir aí uma área de 60 hectares. A uma altura de 120 metros, o que o software vai ajudar a gente a fazer de identificação? Limites, obstáculo, fertilização, detecção de mancha. Tá? Se eu baixar esse meu voo para 50 metros de altura, eu consigo, nesses mesmos 25 minutos, fazer a cobertura aí de aproximadamente 25 hectares, que aí eu já começo a ter uma detecção de erva daninha, contagem de plantas. Tá? Então, a altura do voo influencia diretamente a eficiência do nosso mapeamento. Voos mais altos são mais rápidos, é verdade, mas também oferecem menos detalhes, como as duas imagens que nós estamos visualizando aqui na nossa apresentação. E aí, isso nos leva ao próximo slide. Por que o processamento offline é importante? Né? Então, note que aqui, de novo, tá? Foi feita uma captura com uma VIC-3, 50 hectares, com 40 metros de altura, formato RGB. Isso gerou para a gente 1.686 imagens, tá? Totalizando aí basicamente 17 gigabytes. Eu ia prometer alguma coisa, mas não posso, né? Quem acertar em quanto tempo o Pix4D Fields processou isso daqui ganharia os 10% de desconto, mas daí o El vai tirar, vai rasgar minha garganta aqui. Então, vamos deixar alguma coisa para o final. Então, tá aqui, meus amigos. Esse é o resultado. Aquelas 1.686 imagens, utilizando o Pix4D Fields, que é instalado na sua máquina, foi processado em somente 6, eu disse 6 minutos. Tá aí o vídeo, acelerado. Então, se você está lá na roça, no meio do mato, com uma internet limitada a 10 mega, então eu tenho mais ou menos, para subir aqueles 17 GB, que foi a quantidade de imagens ali, aproximadamente 4 horas para fazer o upload e mais 6 horas para processar o meu ortomosaico. Se eu tiver com uma Starlink ali, 15 mega, isso aí cai aí para 9 horas. Se eu estou no escritório com uma internet aí pensada em 230 mega, né, é algo já bem interessante, 7 horas de processamento entre upload e processamento. Por isso que a gente fala a importância de você ter uma tecnologia instalada no teu dispositivo, no teu desktop, no teu laptop. 6 minutos para processar quanto produção? 50 hectares. Muito bom. 1.686 imagens. E a gente vai ver um pouquinho mais aqui. Tempos de processamento em hardwares diferentes. Então, veja que, agora pensando já, eu saí ali, né, a gente abriu ali no gráfico anterior, deixa eu voltar o slide aqui. Vamos sair desse gráfico que está mostrando para a gente um comparativo de processar esse mesmo projeto em tecnologias que estão em nuvem, tá? 10 mega, 15 mega, 230 mega e vindo para o Pix4D Fields, que é um offline, instalado no teu computador. 6 minutos. Essa foi a média. Agora, dentro do ambiente Pix4D Fields, qual máquina é melhor? Qual que é o mínimo exigido? Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Se eu trabalhando aqui com um i7, tá? A média de processamento vão ser aí de 7 minutos, mais ou menos, tanto a RGB quanto a multispectral. Se eu tenho um AMD, opa, já melhora bem aí, tá? Meu processador aí de Intel para
para AMD já vai ter um ganho significativo aqui, tanto em RGB quanto multispectral. Se eu for para um i9, minha multispectral já tem uma melhor qualidade. E eu tenho outro ponto bem importante. Pixford Fields ele também é otimizado para você processá-los no Macintosh, na Apple. Tá? Então tá aqui dois exemplos, tanto M1 quanto M2, ou M1 quanto M4. Pensa que Anderson, pode. Pois não? ainda lembrando que ainda continuamos na casa de menos de 10 minutos para qualquer uma dessas configurações aqui, né? Qualquer um, El. E isso é muito importante que você falou, porque você até me lembrou de um cliente da semana passada da Argentina. Ela tem um i5, tá? Um laptop i5. Ela tem 16 GB de memória RAM e ela não tem placa de vídeo. A placa de vídeo dela é aquela placa de vídeo onboard, que você conecta ali o seu HDMI, que é o padrãozona. Tipo a Nada, minha. perdão? Tipo a Tipo, minha. exato, nada projetado para ser um laptop gamer ou de fotogrametria. No caso dela, 100 hectares, 98 hectares, ela processou em 25 minutos com i5. i5, quanto ao i5 aí? Para quem já viveu aí algum tempo no mundo do mapeamento com aéreo, né? Vai lembrar aí de 1.600 fotos sendo processadas em um dia ou mais, né? Com o Isso, software exato. rodando localmente, né? Sem cloud, que nem existia ainda o conceito tão forte de cloud, né? Então, realmente é impressionante o que dá para fazer aí com esse tempo, né? Praticamente você vai ter ali diariamente ou até em tempo real todas as informações da sua área ali de produção, né? Exatamente. Essa é a ideia, Léo. É isso que a gente quer compartilhar aqui com os nossos colegas presentes. Você não precisa ir para campo, faz o seu voo, baixa o seu drone, pega a sua caminhonete, volta para o escritório, descarrega, processa, só no outro dia você vai ver o resultado. Você acabou de baixar o seu drone, pousou o seu drone, descarrega essas imagens e já põe para processar. Você nem saiu com a caminhonete, o teu projeto já foi processado. Você já pode fazer as análises, gerar relatório, gerar índice. Então, assim, de fato, faz a diferença. Essa apresentação, todos vocês vão receber. Vão receber essa apresentação. Note que aqui a gente tem o link ali dos requerimentos do computador. Vai te direcionar para o nosso site de suporte. E lá você tem o mínimo e o requerido. Óbvio, Anderson, eu tenho uma placa de vídeo aqui de 8, 16 GB, um NVIDIA GeForce 16 GB, 32 de memória RAM. Vai ser mais rápido? Claro que vai ser mais rápido. Então, qual que é um outro ponto interessante? A gente vai falar um pouquinho mais tecnicamente, mas é importante todos saberem disso. Softwares, de forma geral, utilizam a CPU, ou seja, o seu processador, ó, o i7, i5, i3, para processar. O Pix4D também segue esse caminho, mas ele coloca um acelerador ainda mais quando você trabalha com a GPU, que é a sua placa de vídeo. Então, quanto mais placa de vídeo você tiver, mais rápido, melhor qualidade do teu processamento e permite que você ainda continue usufruindo do teu equipamento. Você não vai travar ele só para o processamento, tá? Agora, vamos fazer um paralelo aqui. A gente não quer, não é do nosso feitio, não queremos citar nome de concorrente, mas vocês, melhores do que nós, sabemos aí diversas plataformas online que te prometem aí processamento e análise, né? Então aqui a gente tem essa matriz aqui, tempo de processamento. Vocês acabaram de ver o exemplo, né? Processamento, o tempo de processamento local, sem a internet, e o tempo de processamento online, que você depende de fazer o upload, depende de fazer o processamento, tá? Versatilidade. Pixford Fields, muito versátil, ferramenta aí que se adapta a várias culturas. Plataformas online, uma faz mais soja, outra faz mais milho, a outra faz dois, três, mas nenhuma acaba cobrindo a maioria aí dos cultivos que temos. Conectividade com máquinas. Então, se você tem, a gente vai ver isso aí nos próximos slides, dependente do teu tipo de maquinário, a gente consegue ter conectividade. Se não tem aquela conectividade tipo o centro de operação da John Deere direto, você consegue exportar arquivos
ISOBUS, ISOXML, ou o próprio Shapefile, o seu mapa de preço, você consegue exportar e importar dentro do seu maquinário. Plataformas online você acaba tendo algumas limitações. Investimento. Opa, falamos de número aqui, hein? Pensa que uma licença dessa do Pixford Fields, isso preço de tabela, tá? Sem vocês comprarem com a Futurist. $2.650 por 3 anos. Isso significa $885 por ano, mais ou menos, tá? Nas plataformas online, em média, por isso ali o tiozinho, aproximadamente $3 por hectare. Qual que é o nosso ROI aqui? Então eu tenho pelo menos $885 por campanha, ou seja, com esses mesmos $3 aí por hectare, se eu fizer pelo menos um processamento por ano que chegue a 295 hectares, já paga. Outra coisa que é importante a gente falar, quando você usa o Pixford Fields, você não está limitado a processar por hectare. O teu processamento é ilimitado. Se você quiser deixar o seu computador, seu laptop processando projeto 24 horas, você não vai pagar R$ 1 a mais do que isso. Já está incluído nesse valor. Tá? Ou seja, Só para é já me livre, esclarecer, para me esclarecer por aqui já, favor. então, Ana, se eu Claro, processar ali em torno de 300 hectares em um trabalho que eu for fazer, na verdade eu já sim, acabo pagando, acabando com todo o custo aí de 3 anos de licença do software, certo? Versus se eu tivesse que pagar $3 por hectare toda vez que eu fosse fazer, então, quando tivesse ali nos 296, na verdade, hectares, eu já sim, estaria mais caro, né? Então, gente, justamente. vocês que fazem bastante mapeamento, né, vão ter uma noção boa aí de quantos hectares vocês fazem por ano, né? Imagino que muitos, vezes 3 ou na verdade, uma licença de 3 anos por 885, né? Então, realmente é mais uma Uma, grande vantagem aí, né? só corrigindo, não é 885 por 3 anos, né? 2.650 por 3 anos. Que 885 por ano, perdão. isso, exatamente. É. Então, essa é uma grande vantagem que aí você fala, Andres, eu tenho uma pequena área lá de 50 hectares. Pô, vai fazer isso uma vez por ano? De fato, vai ficar mais caro, dependendo do que você quer, qual vai ser seu entregável. Usa Tem a licenças plataforma menores, né? Lumen. Exato. Agora, mesmo daquela sua área lá de, vai, que seja 100 hectares, você só vai fazer o processamento uma vez, você não vai fazer uma captura antes para identificar alguma inconformidade, alguma mancha no seu campo. Depois, você não vai fazer uma para fazer a plantação, você não vai fazer uma outra, pelo menos, para ver como está o desenvolvimento do teu plantio. Então, de forma geral, né, gente? Cada cultante, mas de forma geral, você vai fazer pelo menos 3 voos, 3 análises durante uma campanha. Então, se mesmo que você tenha uma única área, você seja o seu próprio, você é um pequeno produtor, que você tem uma área de 100 hectares, já pagou. Tá? Aí a gente tem o quê? Além dos mapas que são gerados por drones, o Pixford Fields ele também é híbrido e permite acesso a imagens de satélite, ampliando as suas possibilidades de análise e planejamento. Então, no âmbito aqui do Pixford Fields, nós enquadramos a funcionalidade de satélite como uma opção alternativa. Por exemplo, se você tiver alguns trabalhos para fazer, você pode utilizar as funcionalidades de satélite para inspecionar o campo antes de começar o seu plantio. Então, isso já lhe dá uma boa visão, uma visão geral de quais campos têm anomalias, áreas fracas ou áreas de bom crescimento. Então, você pode utilizar isso para priorizar os seus voos. Então, eu uso uma imagem de satélite, faço o mapeamento. Esse é um outro ponto bem interessante. Dependendo do tamanho da tua área, eu não tenho que fazer um voo de drone em toda a minha área. Porque a imagem de satélite, ela já me trouxe uma área que de fato eu tenho que ativar, eu tenho que ter uma melhor precisão, uma melhor qualidade e fazer uma análise mais detalhada daquela região. Está mais seca?
está mais aguada, como está a qualidade ali de clorofila da minha planta. Então, você sabe, ele te traz essa possibilidade, essa alternativa. São mais informações dentro de uma tecnologia que você pode processar as imagens de satélite, as suas imagens que você capturou de drone, ilimitado, sem custo adicional. Isso pensando até para um prestador de serviço. Né? E para o agricultor? O agricultor, o que geralmente é muito bom é olhar os dados históricos, né, antes da colheita, para que você vai poder ver onde estão as suas áreas de maior rendimento, por que essas áreas ainda estão verdes, por que outras áreas já estão maduras e mortas. Então você consegue ter esses dados históricos. Hoje, nós temos a integração com o satélite Sentinel-2, tá? Sem custos adicionais para você que é o nosso cliente. Nas próximas versões, eu acredito que na próxima versão, agora em dezembro, que será lançado, você também terá a integração com as imagens de satélites da Maxar. Óbvio, não são gratuitos. Né? Eles chegariam numa resolução do pixel de 30 centímetros. Então, você vai poder pagar por isso, mas também vai ter essa outra opção de dados de satélite. Então, veja como a ferramenta, a nossa tecnologia, de fato, ela te traz flexibilidade e te traz redução de despesa, mantendo uma eficiência operacional sempre no verde, sempre positiva. Bom, que eu preciso então para planejar a minha aplicação? Então, para a gente. Eita, travei. Para a gente planejar uma aplicação eficiente, é fundamental que a gente comece a contar com mapas de precisão, limites de mapas de saúde das culturas e detecção das nossas anomalias. Essas ferramentas tornam o processo muito mais preciso e rentável, reduzindo desperdícios e ajudando aí a aumentar a nossa produtividade. Para quem aí não está, não sei se todos aqui são da área, mas trazendo aqui uma visão um pouco geral, né? O que é um mapa de prescrição, por exemplo? O mapa de prescrição é um mapa agrícola digital que orienta a aplicação de insumos, como fertilizante, semente, defensivo. Então, ou seja, em diferentes quantidades e de acordo com as necessidades específicas de cada área da lavoura. Ela funciona aí como um guia de receitas para uma máquina agrícola, indicando a quantidade exata do produto a ser aplicada em cada ponto, com base nos dados que você gerou a sua análise que foi feita do solo, seja através de imagens de satélite ou as suas imagens que foram capturadas por drone. Além disso, nesse slide eu quero destacar aqui para vocês a importância dos limites de campo e zonas de aplicação para agricultura de precisão. Ao delimitar as áreas de interesse, nós conseguimos focar apenas nos dados relevantes, otimizando o recurso e evitando aqui os desperdícios. Então repare que aqui, ó, eu estou fazendo nesse exemplo, eu estou fazendo a limitação do meu lote de forma manual. Né? Eu estou criando uma zona de não aplicação. O meu drone pode passar aqui, mas ele não vai aplicar nenhum insumo. Muito bom. E nesse último exemplo, eu faço a identificação dos meus obstáculos. Perigo, não passe por aqui. Eu tenho uma torre, eu tenho um fio, né? Não passe por aqui, está fora do meu limite. E aí ele me gera esse mapa aqui, ó. Eu consigo ver qual que é o limite do meu lote, a zona de não aplicação e a minha zona aqui de perigo, que eu não devo nem chegar perto do drone, tá? Agora, isso é como nós fazíamos até agosto. Hoje, eu tenho a nossa amiga IA trabalhando aqui para gente. Obviamente que ela não vai fazer tudo sozinho para você. Você vai falar, IA, detecte os obstáculos para mim de forma automática. É sim possível, em 90% dos casos, que você também tenha que fazer uma análise e, às vezes, alguma correção manual. Lembrando que esse software ele é offline, ele é instalado na sua máquina e ele já vem ali com uma IA para fazer essas detecções como a gente mesmo está visualizando. Mas tem casos que fala, opa, pega aí, ó, devido à resolução, à altura ou algum outro requisito, ele acabou não captando esse poste aqui.
Então, obviamente, é importante você fazer o que a gente chama do double check. Olha ali 2 vezes, faz a tua, faça o seu trabalho humano e garanta ali maior eficiência no seu campo. Então, isso aqui para a gente detectar obstáculo, detectando o limite, tá vendo? Ele está dando os cliques ali, ó, ele já consegue identificar cor do pixel, pigmentação, e aí vai trazendo para você ali os limites para você, ao invés de você sair fazendo clique, um monte de cliquezinho em toda a borda ali da tua área, ele já te traz ali uma grande possibilidade, um grande ganha-tempo para você delimitar ou detectar os teus limites. Índice de vegetação. Então, os índices de vegetação permitem aí a gente detectar anomalias de saúde das nossas culturas, orientar as aplicações de insumo e também identificar problemas antes que esses problemas se agravem. Para quem também, né, reforçando, não está familiarizado aí com o termo, índice de vegetação é uma métrica derivada aí de dados de sensoriamento remoto, como o satélite ou gerado ali através do drone, que usa cálculos matemáticos de bandas de luz, como infravermelho e o próximo e o vermelho, para quantificar a quantidade, saúde e vigor da vegetação de uma área. Esse é o índice que a gente chama de NDVI, Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Peguei aqui na minha colinha aqui. Pixford Fields, depois o Léo vai compartilhar com vocês também. Um cliente nosso escreveu um artigo lá no LinkedIn elencando todos os índices que o Pixford Fields tem a capacidade de entregar para vocês. Se eu não me engano, são 17 ou 18 índices. Tá? Isso ajuda muito vocês. Detecção de ervas daninhas e anomalias. A gente tem uma ferramenta que a gente chama de Magic Tool, né? Uma ferramenta mágica. Então é possível a gente detectar ervas daninhas, danos e anomalias de forma rápida e precisa. O que a gente recomenda aqui, né? Que você tenha aí, ó, por exemplo, aí é uma plantação de amendoim. O ideal é que você tenha um pixel aí para ter uma boa identificação aí da erva daninha de 2 a 4 centímetros, tá? Aceitável entre 6 e 8 centímetros, mas quanto menor, mais qualidade vai ter o teu mapa, tá bom? Então, obviamente, a gente está passando aqui de forma bem superficial, não é uma demonstração do produto, até que, primeiro, para a gente chegar numa apresentação de produto, vocês têm que ter uma visão geral, global, do que a nossa tecnologia pode entregar. Né? Então, o fluxo de trabalho flexível aqui do Pixford Fields permite que você converta os dados em mapas de prescrição para suas máquinas agrícolas. Então, isso facilita a integração das operações. Hoje, por exemplo, deixa eu já adiantar aqui, ó, compatibilidade com máquinas agrícolas e drones. Estão falando de drone de pulverização. DJI, Chag, TopXGun, está vindo por aí. Que não tenha o meu chefe de produto na linha aqui com a gente. Está vindo o EaVision, está vindo o Case também, já integrado, estão sendo feitos testes. Acho que o da EaVision já sai agora nessa próxima versão, em dezembro. Maquinário, John Deere, Hard, Amazon, mas isso é um pouco do que eu falei antes para vocês. Note que isso são os, vamos dizer, os chancelados aí pelas duas empresas. Fora isso, a gente consegue um dos formatos, né? Não são limitados a isso que a gente consegue exportar, é o ISO XML, Shapefile, KML, GeoJSON, que a maioria dos equipamentos conseguem fazer a leitura desses dados. Então, eu gero o mapa de prescrição dentro do Pixford Fields, exporto lá para uma pulverizadora, por exemplo, e eu consigo importar ela lá dentro do meu controle e fazer a pulverização ali georreferenciada, tá? É, se você tem... Anderson, Pois não, queria fazer uma observação aqui. por gentileza. Hoje a gente tem visto aí no Brasil o pessoal operando drones de pulverização, mas sem realmente fazer o trabalho do mapeamento da agricultura de precisão propriamente dita, certo? Justamente. Então, para vocês verem como que softwares como o Pixford Fields têm integração com esse tipo de equipamento, o fluxo correto realmente aí, né, para você realmente estar fazendo a coisa certa, né, a agricultura de precisão, diminuindo seus insumos, né, gastando menos, pulverizando as áreas corretas também, né, é utilizar
os drones para mapear a tua área, utilizar o software Pixford Fields e depois disso, sim, aí utilizar o drone pulverizador, já com o mapinha ali bonitinho, pronto para ele fazer agricultura de precisão, né, gente? Então não adianta você ter uma máquina caríssima, um software caro e você não cumprir com o processo completo, né? Então Uhum. essa é a diferença aí de realmente utilizar a inteligência da coisa, tá? Excelente comentário, El. Você pegou alguns pontos super importantes. Quanto que é hoje um T50, um T70? Você está comprando, fazendo um investimento em um novo maquinário que ele está repetindo. A única coisa que você está fazendo, você está tirando a roda e colocando asa, porque ele vai pulverizar tudo de forma heterogênea. Ou seja, é o que o El acabou de falar. Eu só troquei minha pulverizadora, o meu trator lá, por um treco de hélice. Porque ele vai continuar fazendo a mesma função. Por isso a importância de você ter o Pixford Field. Você vai tratar as imagens que você capturou, sobe essas informações nesses drones de pulverização e ele vai pulverizar exatamente naquele ponto que você já analisou e já marcou dentro do sistema. Aí começa o seu ganho. Aí você pode falar para todo mundo que prestamos serviços ou a minha propriedade utiliza a agricultura de precisão. Ótimo ponto, Léo. Obrigado por compartilhar. Outro ponto aqui, se você usa Trimble, né, pulverizadora Trimble, GFX, CFX, avisa a gente, escreve para a gente já está trabalhando numa integração com eles também, tá? Aqui um exemplo de conexão com o centro de operações da John Deere, tá? Então, compartilho meu ortomosaico, mapa, aplicação, e importo isso para o John Deere. E John Deere, lindo e maravilhoso, faz toda a sua aplicação baseada em todas as nossas análises. Para vocês que gostam muito de nuvem, Andres, mas o Pixford não vai ter nada na nuvem. Eu fico triste porque eu gosto muito mesmo da nuvem. O que a gente consegue fazer aqui dentro do nosso fluxo? Imagina que você é um prestador de serviço e você está a 700 quilômetros da tua sede e você tem um ou mais profissionais que você precisa compartilhar o teu projeto que você acabou de capturar em campo e processou no Pixford Fields enquanto você estava na estrada. Que eu posso estar na estrada, hein? Eu estou dirigindo a minha picape, deixei o meu laptop processando o meu projeto que eu acabei de capturar. Cheguei numa área com sinal, eu consigo compartilhar o projeto e a análise que eu executei no meu laptop para a nuvem. Eu compartilho esse link e falo, Léo, acabei de processar esse projeto aqui, vê, você que é o chefe, dá uma analisada, vê se eu comi bola aí de alguma coisa. Eu envio o link para ele, o Léo abre esse link na nuvem, sem custo adicional para o nosso cliente. Na nuvem ele não vai reprocessar. Ele vai ter a capacidade, igual a gente está vendo aqui, ó. Vai conseguir fazer medições, vai conseguir fazer alguma anotação. O Léo vai falar, Andrés, você esqueceu aqui, meu amigão. Esse limite aqui está errado. É 5 metros aqui para a esquerda. Eu recebo essas notificações e atualizo o meu modelo antes de enviar para o meu maquinário, ou se eu sou um prestador de serviço, atualizo essas informações antes de fechar o meu relatório para compartilhar com o meu cliente. E, falando em relatório, essa também é uma das nossas possibilidades que o Pix4D Fields permite, que você gere relatórios personalizados. Então, aqui só para a gente exemplificar, faço classificação por cor, informação da empresa, somo as áreas por cor, ordeno ali por cor, adiciono logotipo, imagem para cada uma das anotações, enfim, consigo trazer aí muitas possibilidades para que você gere esse relatório e entregue ele para o seu cliente final. Vamos chegar aqui para a parte final, histórias de sucesso, são 3 casos aqui. Então, o que a gente quer apresentar aqui, de fato, são essas histórias de sucesso que mostram na prática os benefícios do Pix4D Fields. Eu tomei a liberdade de colocar aqui casos de países distintos, depois no final a gente tem um aqui, mas eu quero compartilhar com vocês números importantes. Tá? Nos primeiros 9 meses desse ano, na Argentina, nossos irmãos, gente. A gente cresceu a utilização do Pix4D Fields na Argentina em
535%. O Brasil, nesse mesmo período, cresceu cerca de 87%. O Brasil já estava mais avançado desde o ano passado. O que isso significa de forma geral? Que depois dos Estados Unidos, o segundo colocado de utilização de Pixford Fields no mundo vem da Argentina, seguido em terceiro lugar pelo Brasil. Então, esse é um resultado do trabalho que nós temos feito junto aos nossos parceiros comerciais, como a Futurist aqui no Brasil, e da evolução constante da nossa tecnologia. Não sei se eu comentei, mas caso tenha comentado, é bom relembrar. Pelo menos, no mínimo, pelo menos por mínimo, nós temos 3 grandes atualizações da nossa tecnologia por ano. Geralmente fevereiro, março, julho, agosto, novembro, dezembro. Tá? Isso também graças a vocês. Nós temos um programa que chama Voice of Customer, né? A voz do cliente, onde depois de 6 meses de uso, a ideia é que a gente comece a conversar com esses clientes, tome o depoimento dele, o que precisa melhorar na nossa tecnologia? Isso. E a gente, obviamente, passa por um crivo aqui dentro de casa, algumas coisas são postas já para a próxima versão, outras, e aí a gente vai complementando o nosso roadmap. Tá? Nesse caso aqui, lá na Romênia, ó, nitrogênio no trigo, índice de vegetação, operações específicas, tamanho do lote, pequenininho, ó, 10 hectares. A dosagem convencional do nitrogênio, 168 quilos por hectare. Depois, com a análise do Pixford Fields, 136 quilos por hectare. Gente, vamos fazer uma continha aqui rápida? Vou abrir aqui minha calculadora. Ó. A gente está falando aqui, ó, 168 menos 136 quilos. Me sobrou 32 quilos, certo? Isso aqui em 10 Por hectares. hectare, né? Quanto está o quilo? Não, aqui no caso foi o tamanho do lote todo. Ah, não, por hectare, exato. Então, Move a 32 vezes calculadora 10 para a direita. hectares. Desculpa? Move a calculadora para a direita aí, que tá bem em cima da informação ali para a Ah, gente confirmar. Isso. obrigado. Então, aqui, ó, Aí. 168 quilos menos 136. 32 quilos a menos de nitrogênio por hectare, vezes os 10 hectares, que é o tamanho do meu lote, eu estou falando em 320 quilos de hectare, ou 320 quilos de nitrogênio a menos. Gente, eu pesquisei antes dessa apresentação a média de custo do nitrogênio. Pelo que o Google me falou, varia entre 2 e 3 reais o quilo do nitrogênio. Vamos colocar o meio? Depois vocês falam aqui. Deixe o seu like, seu comentário aqui, falando quanto está o quilo do nitrogênio. Mas vamos colocar aqui a 2,50? Somente em um voo, em um projeto, numa área somente de 10 hectares, com nitrogênio, a gente está falando que economizamos R$ 800 só na aplicação de nitrogênio. Vamos para o próximo caso? Aqui, vamos para os nossos hermanos. Olha aqui. Na Argentina, o uso aí da nossa ferramenta mágica, o Magic Tool, e as operações permitiram até 83% de economia na aplicação de herbicidas seletivos, além do maior controle de pragas. Então, isso mostrou aí todo o potencial comercial da tecnologia. Então, veja aí de novo, eles fizeram uma análise para aplicação de herbicida numa área de 86 hectares. Após essa análise, eles falaram: eu não preciso aplicar esse herbicida e nos 86 hectares. Eu aplico somente em 15 hectares. Então, tá aí mais uma grande diferença. Não sei aqui qual foi o herbicida utilizado, então não consigo gerar aqui um ROI. Vamos para a Holanda? Aqui, ó, Só o Holanda, fato erva de daninha de folha amarga. só o fato deles não ter pulverizado o vizinho, a área de proteção ali que tem em todo lugar, né? Já tem Exato. outras economias aí que não são que são intangíveis no caso. São intangíveis, muito bem colocado. Então, aqui na Holanda, aqui, ó, erva daninha na folha larga, também Magic Tool, um lotezinho pequeno para a gente brincar ali, 7 hectares, também uma economia aí de 35%. Aqui, de novo, né, a gente tem o nosso site lá, nossa área de casos de sucesso, você tem mais de 300 casos de sucesso em todo o mundo, incluindo o Brasil. Aqui já vai alguns links para vocês, tá?
aumentando a produtividade em um campo de trigo no Brasil, experimentou a redução aí da acamação em 91, mais de 91%, tá? Esse aqui é o caso do nosso amigo Eduardo. Aplicação de inseticida, também no Brasil, em taxa variável, na soja, 95% de controle da infestação de percevejo. No Uruguai, detecção de danos causados pelo vento em um campo de arroz, estimativa de danos em apenas 3 horas. México, maximização da produção agrícola com agricultura de precisão numa plantação de abacaxi, redução do custo operacional em pelo menos 30%. Gente, é muito benefício para uma tecnologia que é intuitiva, fácil de utilizar, e nós temos treinamento em português através da Futurist. Chega da minha parte, vamos abrir aqui para perguntas. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela e aí a gente começa a ver as perguntas, aí a gente vai batendo um papo. Léo, acho que eu tenho mais dois slides aqui, acho que o Léo quer falar Não, aqui. vamos, Aí a vamos. gente abre para Tá, perguntas, pode tá ser? bom, pode ser, pode ser. Então, essa é contigo. Bom, e para o pessoal que talvez esteja pensando, tá, mas como é que eu faço tudo isso, né? Como o Andres falou, foi uma passada, né, por cima das principais funções aí, dos principais benefícios do Pixford Fields. A Futurish é um centro de treinamento oficial, né, o exclusivo, inclusive, só tem a Futurish no Brasil, da Pix4D. A gente tem treinamentos não só do Fields, mas também de outros softwares da Pix. Em breve a gente vai ter outros webinars aí muito legais, tá? Para quem quiser, tiver curiosidade, expandir seus conhecimentos e também o seu portfólio, né? Do que você consegue atender, fazendo um mapeamento aí. Vocês podem falar conosco na Futurish e a gente vai montar a melhor trilha de conhecimento aí para vocês. Podem fazer treinamento tanto na nossa sede em São Paulo, ou também a gente pode enviar nossa equipe aí para qualquer lugar do país. Ok, pessoal? Então vamos lá, mas vamos em frente, Andres. Opa, essa parte eu gosto, hein, Léo? Isso me chama atenção. Vamos lá, então, todo mundo que participou hoje, como a gente já tinha colocado lá na inscrição, né, a gente vai enviar um trial aí para vocês poderem dar uma olhada prévia no Pittsford Fields, tá? Acho que tem bastante gente aí que já tem alguma noção de utilização de alguns softwares parecidos, né? E mais vai conseguir aí dar uma olhada geral no Fields, tá? Para todas as licenças de Pix4D, tá, gente? Quem participou também vai ter ali um desconto de 10%, não só no Fields, mas qualquer software da Pix4D. Lá no site da Futurist tem toda a relação, tá? Para quem tiver interesse. Também tiramos dúvida, tá, gente? Quem quiser aí falar mais do que quer fazer, qual o objetivo, né, de profissional aí de mapeamento, a gente direciona para o software correto aí da Pix4D, né? Para você que já quer sair mapeando, né, e ainda não consegue, não tem noção de como fazer isso, também temos o treinamento de mapeamento lá no Futurist. É um treinamento aí de 16 horas, tá? Bem completo. Todas as partes de um mapeamento, do começo até o fim, tá? Então, é um investimento bacana porque, como vocês sabem, tem muita demanda de mapeamento, são sempre grandes projetos, né? Então, o dinheiro, vamos dizer, o dinheiro grande está aí no mapeamento e na pulverização, claro, como alguns já trabalham aqui também. Então, é um treinamento um pouco mais técnico, né? Mas certamente bem mais tecnológico, bem mais rico, tá? E para quem adquirir um Mavic 3 multiespectral com a Futurist, eu vou até ampliar, aproveitar aqui, antes, vou ampliar a promoção aqui, tá? Para quem adquirir não necessariamente um Mavic 3 multiespectral, mas qualquer drone da linha Enterprise, a gente dá 3 meses grátis de licença do Fields. Ok? Sensacional, hein? Recados dados. Vamos às perguntas? Muito bem, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Se precisar para responder algum ponto, a gente volta. Ótimo, agora estou visualizando todos Então vocês. Eu vamos perdi lá. aqui. Eu vou Achei. fazer a pergunta aqui, você
responde. Se tiver alguma outra coisa, eu posso complementar, tá? Então, Não. pergunta do Luiz Bernardo. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Luiz? Você vai falar do Pixford Mapper para uso no florestal. Dá para usar, Andres, Não, o Fields no florestal ou não? dá sim. E vocês vão ver que, como eu comentei com vocês, cada vez mais a gente tem ampliado aí o desenvolvimento da nossa tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente tem tanto o Mapper quanto o Matic sendo utilizado na área florestal, incluindo o pessoal da Brasil Flying Labs, junto com a Universidade Federal do ABC, tem feito muito trabalho, tem casos de sucesso publicado lá no nosso site também. No futuro, provavelmente para o próximo ano, o Pixford Fields também terá a capacidade de fazer a geração não somente do ortomosaico, mas também através de nuvem de pontos. E aí você também terá a capacidade de fazer essa análise florestal dentro do Pixford Fields. Hoje, você pode utilizar o Mapper ou o Matic. Perfeito. Que em breve também teremos o webinar do Mapper com o Matic aí, até para explicar as diferenças, a evolução, certo, Andres? Certíssimo. E vem novos produtos aí pela frente, né? O ano vai começar cheio de novidades para a gente. É isso aí, estou esperando também. Bom, aí temos o Walter. Boa noite, Walter. Estou iniciando na área de captação de imagens para empresa de consultoria. Terceirizo o meu serviço com um Phantom 3 profissional. A pergunta que faço é qual a altura ideal para captar e qual a sobreposição lateral e frontal? Bom, Walter, vou responder aqui parcialmente, tá? Antes, pode complementar. Claro, imagino. Ah, a sobreposição ela já foi, ela é sugerida, né, pelo software, então entre 70 e 80%, tá, de sobreposição lateral e frontal. É, e a altura vai depender do seu objetivo, tá, Walter? Do que você realmente quer. Então, quanto mais alto, menor menor a definição, né? Então você vai conseguir menos detalhes, mas em compensação você vai conseguir produzir muito mais, né? Então, de repente, se você não precisa de algo muito específico, você pode voar aí mais alto, né? Acima dos 70, né? Antes que você citou que começa já E, a diminuir um pouco ali a quantidade de diagnósticos, né? Que o Pixford Fields consegue gerar. Mas aí realmente vai depender, tá, do que você precisa. Então, teria que entender. Aí você pode trazer para a gente depois, tá, Val? Sem problema nenhum. Aí ele está citando que ele utiliza ali para planejamento de missão, acho que é quem a gente estava falando no começo, né? O Q Ground justo. Control, o Google Earth e o Lit. Perfeito, é isso mesmo, Walter. São ferramentas aí, principalmente o Lit, né? Que eu tenho mais conhecimento, bem famosos aí, podem ser utilizados também, tá? Para planejamento de missão. A detecção de ervas daninhas e contagem de plantas fica boa com câmera RGB, Andres? Fica perfeito. Hoje, vocês podem falar, poxa, Anderson, mas uma câmera RGB eu vou conseguir utilizar em sua totalidade a ferramenta? Não. Mas eu garanto para você que 60% das nossas ferramentas suportam as imagens RGB. Então, fazer contagem de planta, erva daninha, limite, obstáculo, você faz isso tudo com RGB. A gente fazer estresse hídrico, algo como eu posso colocar, algo Mapa mais de vigor? específico, e de fato a gente vai ter mapa de vigor. Tem até uma outra pergunta um pouco mais para baixo aí, do Bruno, maturação. Aí você vai precisar de imagem multispectral. Isso, com o Mas Mavic respondendo a 3 pergunta, sim, multispectral. Perfeito. é isso aí. Depois o mesmo Walter Brito perguntou qual o core necessário para um bom processamento. Bom, Walter, a gente mostrou, né, um slide lá, os comparativos, então o Pixford Fields ele realmente não exige muito da máquina, né? Então, nem exige, por exemplo, de uma placa dedicada de vídeo, né, que a maioria dos softwares de processamento de imagem exige, então acaba encarecendo o teu setup aí, né, a tua máquina, né?
Então você não vai ter esse problema. Até uma questão que a gente tinha levantado aqui, você conseguiria processar. Eu tenho aqui um notebook Dell i7, né? Intel i7 com processador, né? Com 16 GB de memória e não tenho nada de placa de vídeo aqui, tá? Então eu consigo processar essas imagens. Até com i5 você também, processador i5 você também consegue. Claro que quanto melhor o teu setup aí, certamente você vai diminuindo o tempo, tá? E aí acho que você citou aqui que tentou utilizar com um i3, né? Um demonstrativo gratuito do Pix4D. Aí não sei, talvez seria legal você dizer se foi com o Fields ou outro software da Pix4D, porque tem software que realmente vai exigir um pouco mais do teu computador, né? Mas acho que o i3 realmente está um pouco já abaixo, né, do que o software espera. Vamos colocar que Ok. pelo menos a partir do i5 ali você vai conseguir resultados melhores, tá? Ok. Aí o Bruno já respondemos, né, sobre a maturação das plantas. Sim, com um drone com sensor multiespectral, como é o caso do Mavic 3 multiespectral, ok? Você Isso. vai conseguir ali gerar os mapas e modelos para identificar a maturação, tá? Aí temos o Zumalave Drone, é um parceiro aqui da América Latina. Zumalave, depois você se pronuncia aí e diz para a gente de que país você está assistindo, tá? Então, se poderia, com as imagens termográficas, fazer a taxa variável e o Pixford Fields vai fazer o resultado do valor das imagens radiométricas. André, essa é bem específica aí para você. Essa é bem específica. Eu sei responder 50% dela, o Zumalave. Ó, respondeu da Espanha. Rapaz, obrigado por estar. Aí já é o quê? 1 da manhã, né, o Zumalave? Obrigado por estar com a gente aí. Hoje são duas câmeras termais que podem ser utilizadas na captura de imagens e processadas no Pixford Fields e gerar essa taxa variável. Lá nos requerimentos, na apresentação, vai o link, você vai conseguir encontrar. Eu não sei te dizer do valor das imagens radiométricas, então eu vou deixar isso anotado e quando a gente disparar o e-mail para todos vocês com a apresentação e com a licença de demonstração por 15 dias, a gente já coloca esse item na resposta para que todos fiquem sabendo. Perfeito. E, por fim, o Bruno perguntando se a demanda de mapeamento é alta. Eu vou responder É inicialmente. uma Você pode. pergunta ou uma afirmação essa aí, meu? Vamos dizer que é uma pergunta, tá? Mas vou começar a dar uma resposta aqui, se for uma pergunta. Bom, Bruno, boa noite aí para você também. Obrigado por comparecer aqui ao nosso webinar. A demanda de mapeamento, como eu disse, ela é alta, sim, porque o mapeamento ele consegue te proporcionar várias informações que sem o mapeamento você não conseguiria. Então, não estou nem falando exatamente de agricultura, mas de praticamente todos os setores aí que você pode atuar com drones, tá? Vou dar um exemplo de inspeção. Se você fizer uma foto e filmagem convencional de uma ponte, você não vai conseguir calcular uma rachadura, se ela existir, tá? Você não vai conseguir calcular uma área de infiltração, se existir. Já com um modelo, né, gerado, um mapeamento, aí sim você tem a triangulação ali das informações, né, de georreferências, para você conseguir, utilizando aí dados muito mais precisos, calcular aí distâncias entre pontos, no caso das inspeções rachaduras, no caso da própria agricultura, espaçamento entre plantas, né? Falhas de plantio. Então, o mapeamento ele está em praticamente tudo, tá? Desde da área de infraestrutura, da agricultura, área de segurança. Então, você pode ter certeza, já é alta, né? E agora com
acho que os drones estão ficando, a tecnologia propriamente dita dos drones, a inteligência dos drones está ficando muito mais popular agora, né? Então o drone está deixando de ser aquela ferramenta de uso mais para hobby ou para imagens simples, para agregar inteligência de verdade. Então, o mapeamento sempre foi uma área forte e está se transformando provavelmente na área mais rentável até, né? Se a gente pegar também as cidades, né? O replanejamento urbano, cobrando a atualização de IPTU, então você tem muita coisa aí para fazer com mapeamento, muita coisa para mapear, e a Pix4D agradece, né, que a gente utilize e faça mapeamento. Quer complementar em algo, Anderson? Deu uma aula aqui, poxa, não tem nada a acrescentar. Tá legal. Gente, Opa, Chegou, pastoramos. Diga chegou aí. mais uma pergunta. Tá, vamos lá. É o Juan Carlos Cantê. Eu espero ter pronunciado seu nome corretamente aí, Juan. Buenas noches. Quem são os representantes na América Central oferecendo o Pix4D Mapper? É isso? Eu acho que é isso. É, Juan Carlos, se quiser depois anotar o meu telefone, a gente, eu compartilho com você mais informações. Hoje, para vocês terem ideia, a Pix4D ela possui 9 tecnologias, tá? Desde softwares como o Pix4D Fields, focado para o mercado agrícola, como o Pix4D Cloud, onde você, Andres, não tem o equipamento robusto, não quer investir, quer processar isso em nuvem, usuário ilimitado, então você consegue também ter essa tecnologia, além de outras tecnologias que podem formar um fluxo de trabalho para você atuar, tanto como o Leonardo colocou, a parte de cidades inteligentes, mineração, óleo e gás, diversas outras indústrias, tá? O Pix4D Mapper é uma dessas tecnologias, é uma das tecnologias que nasceu junto com a Pix4D e ele aos poucos está sendo substituído pelo Pix4D Matic, inclusive, que é o que o El estava colocando de outros webinars que nós iremos fazer aí para as próximas semanas, meses, tá? Mas podemos, sim, há outros revendedores. Juan, você é de qual país? Escreve aí para gente, por favor. Perfeito. Chegou uma aqui do Billy. Boa noite, Billy. Saudações aí para o povo do Peru, hermanos também, né? Queria saber se é necessário enlaçar, acredito, mediante GNSS N-Trip, o DJI RTK para tomar as coordenadas das imagens, ou se somente podia realizar com o GNSS integrado do drone. Bom, A minha resposta é a mesma da tua, El. bom, se você utilizar o RTK, você vai ter mais precisão, tá? Porque o RTK ele fica o tempo todo ali corrigindo o posicionamento do drone, tá? Então, claro, vai ser melhor. Se você não utilizar o RTK, você vai ter que certamente utilizar mais pontos de controle, né? Para você ter um nível de precisão melhor ali das suas posições, tá? Mas dá para fazer com ou sem, tá, Billy? Ok? O, Então o, espero que. Ó, o Juan Carlos é da Guatemala. Saudações aí, pessoal da Guatemala também. Deixa eu só complementar um ponto aqui, Léo, Vai lá. do Billy. Hoje a gente tem com o próprio RTK, ele vai te trazer já ali a precisão centimétrica, né? Então a gente está falando ali de precisão de 2 centímetros, tá? Agora, não sei se você conhece todas as tecnologias da Pix4D, mas saindo do mundo da agricultura, indo para o mundo da construção, da infraestrutura, saneamento, tubulação, gás, essas coisas, você tem a possibilidade de transformar, cadê aqui? O seu telefone, o seu iPhone, num scanner a laser, no laser scanning. E aí você pode integrar um RTK, Trimble, Topcon, Delphi, Emulate, direto no teu telefone.
E se você quiser melhorar ainda mais a precisão, você pode contratar um N-Trip, tá? Mas pensando no mundo agrícola, com os drones que nós temos, é o que o Léo já colocou, o próprio RTK já te, já te suporta e te traz um resultado super satisfatório. Legal. Aí temos mais uma do Bruno aqui. Tem algum limite de hectare por ano para ser mapeado ou durante esses 3 anos não tem limite de hectare? E se tem alguma cobrança a mais se passar desses 295 hectares? Bruno, eu vou explicar melhor aqui, acho que ficou confuso aquela parte. Na verdade, 295 hectares é o quanto você precisaria ter de produção com o seu drone, trabalhar, né? Para você pagar ali o custo anual da utilização do software, tá? Versus um concorrente que te cobraria US$ 3 por hectare. Então, esses 295 hectares seria quantos hectares você teria que produzir para ter um ROI, o retorno sobre o seu investimento ali, tá? Não tem limite de hectare, como o Anderson comentou, para usar nesses 3 anos. Então, se você passar de 295 hectares, cara, é só lucro, tá? Então, tá aí uma grande vantagem, né, do Pixford Fields, porque realmente você não tem limite, vai pagar um valor inicial, mas se você produz realmente, cara, rapidamente você já vai recuperar esse valor e vai ter uma margem muito maior, ok? E complementando o que eu está colocando, o Bruno e outros colegas, esse valor que a gente colocou é para um plano de 3 anos. Mas hoje a Pix4D ela trabalha com a licença mensal, licença anual, licença de 3 anos. Ainda tem a licença perpétua, mas eu não sou muito a favor hoje, até por conta das subscrições da licença perpétua, que queira ou não, você vai pagar um valor maior, um ticket maior inicialmente, é legal para a gente, obviamente, mas pensando numa equiparação, porque após os 12º mês, após o primeiro ano, para você manter as atualizações e o suporte técnico, você tem que fazer pagamentos anuais para manter a atualização do software a partir do primeiro ano. Ou seja, quando eu chegar com 7 anos de software licença perpétua, é a mesma coisa que eu estou alugando o meu software anual ou por 3 anos, tá? Então, está falando de 7 anos para frente. Talvez seja um investimento aí que você possa diminuir no início, tá? E olha que vocês estão ouvindo isso aqui direto da Pix4D do nosso parceiro. Estamos deixando dinheiro na mesa, mas é o que a gente acredita que é o melhor para vocês, nossos clientes. Bom, e aí, pessoal, aproveitei e coloquei um link do nosso site, da Futurist, que tem lá bastante informação sobre o Pixford Fields e, inclusive, uma tabelinha lá com os valores de licença. Tá? Então, se vocês tiverem dúvida, também vou deixar aqui o nosso e-mail. Tá? Acho que tem um. Eu não preciso compartilhar mais, não, Anderson. Tá Mas acho que bom? tinha uns contatos lá que eu acabei tirando. Mas vocês podem enviar para a gente. Se você quiser deixar algum e-mail aí também, Andres, Tá bom? vocês podem enviar para a gente e a gente tira as dúvidas aí que vocês tiverem, monta a proposta para vocês, tá? Tentamos aí, a gente monta projeto, tá, gente? A gente tenta entender essa diferença de você trabalhar com uma empresa de drones de verdade, né? A gente entende ali qual que é a sua demanda, qual que é a sua dor, né? O que que você precisa fazer realmente, como que a gente pode melhorar o teu trabalho. E nós sugerimos aí, dentro do que a gente tem de know-how e de produtos e serviços, as melhores soluções, tá? Então, você nunca vai ficar abandonado com a Futurist, pode ter certeza. Caso vocês entrem em contato comigo, o desconto que o El aprovou aqui é para vocês que fizeram parte desse webinar. Então, entre em contato com a Futurist, pode entrar em contato comigo, apenas informe que vocês vieram aqui através da Futurist, que aí eu, de qualquer forma, vou direcionar para eles, mas isso aí já te garante esses 10% esses 10% de desconto, tá? Boa, Léo. Ô, Léo, não sei se que você. Bom, vou abrir a boca aqui, aí Vai você me lá. corrige se eu estiver errado. Você tem empresa aberta, a Futurist consegue parcelar também, tá?
no cartão. Então, talvez vale algo aí para vocês pensarem, avaliarem, entrarem em contato, mas é uma condição bem interessante que a Futurist está colocando. Perfeitamente. O É Erlan, isso. desculpa, tem mais uma aqui, ó. Opa, Erlan. Olá, Erlan. Boa noite, Erlan. Tudo bom? Essa licença posso trocar de máquina ou é somente uma máquina e não pode mudar? Ótima pergunta, Erlan. Excelente pergunta. Você pode instalar ela em mais de um computador. Você só não pode utilizar a ferramenta na mesma hora. Então vamos pensar aqui no exemplo, eu e o Léo. O Léo está usando o Pixford Fields agora. E eu também tenho instalado no meu computador. Se ele está utilizando essa licença agora, eu não posso utilizar no mesmo momento. O Léo fechou o programa, eu consigo acessar por aqui. Tá? Aí sim, né? Muita facilidade. Ajuda, ajuda. Gente, aproveitem aí para mandar se tiverem mais alguma pergunta. Tá? A gente já estourou um pouquinho o nosso tempo aqui, peço desculpas, até, mas é bastante informação, né? Fiquem à vontade aí, vou dar mais um minutinho para quem quiser perguntar, tá? Se não Ô, Léo, tiver ninguém, diga. enquanto isso, a gente vê se tem mais pergunta ou não. O nosso próximo passo, então, é compartilhar com todos os participantes essa nossa apresentação que nós fizemos aqui em PDF, compartilhar uma licença de 15 dias de duração para eles poderem fazer os testes e tem a pergunta ali que o nosso colega da Espanha fez sobre as imagens termográficas, que a gente já responde nesse meio também. Alguma coisa a mais? Acho que não, só isso, né? Que a gente vai encaminhar para eles. Acho que não, acho que é isso por enquanto. Quem tiver aí mais, lembrar depois de alguma coisa, quiser mandar para a gente, ligar para a gente, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Bom, é isso. Ah lá, apareceu, Walter. Para mapeamento, vou pegar a última aqui. Para mapeamento urbano, a fim de apurar IPTU, qual seria? Aí você tem o que a gente chama do Pixfordimatic com Survey. Isso é uma das novidades que muda já a partir acho que agora é de dezembro, que vai ser um único produto. Inclusive, já tem um pouquinho de IA lá dentro dele, que ele tem a capacidade já para fazer a identificação dos telhados. Então, ele identifica os telhados, já gera uma anotação com o tamanho do telhado e que você pode exportar isso para um DXF, para você utilizar no seu CAD ou um shapefile, tá? A câmera para isso, Walter, seria RGB, tá? Os drones aí, DJI, principalmente, eles já têm uma câmera com um sensor aí de uma polegada ou mais, né? Vai te proporcionar aí fazer capturas aí de uma área boa em menos tempo e com uma qualidade adequada para você poder processar. Claro que para uma cidade o drone precisa de um tempo de voo aí enorme, né? Porque é uma cidade. Então vale até a pena considerar drones asa fixa também nesse caso, tá? Se você tiver que mapear uma cidade. Beleza, gente? Quero agradecer a participação de todo mundo aqui mais uma vez. Foi ótimo. A gente vai publicar alguns trechos desse vídeo também, o vídeo na íntegra no nosso canal do YouTube da Futurish. Alguns trechos vocês vão poder ver aí, tanto no Instagram como no LinkedIn, os nossos cortes de hoje. Ok? Obrigado, Andres, mais uma vez por participar. Obrigado pela parceria. A Pixford é ótima. Pessoal, vocês têm toda a minha. Eu assino embaixo aqui, coloco meu nome pela Pixford, tá? Senão a gente não teria negócio com eles, certamente. É E é isso verdade. aí. Boa noite, pessoal. Andres, deixe sua saudação final aí. Obrigado, El, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que investiram aí mais de uma hora e meia nessa quarta-feira, pelo menos aqui de São Paulo, frio e chuvosa, para ouvir um pouquinho mais como a Pix4D junto com a Futurist pode ajudar você a ter mais eficiência nos seus negócios. Espero reencontrá-los em breve e espero que vocês também corram para aproveitar essa promoção que o Léo está fazendo, hein, gente? Valeu, gente. Um abraço. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.